pessoal, bom dia. Me chamo Kevin Souza, sou acadêmico de enfermagem do oitavo período pela Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa e venho trazer para vocês hoje o projeto de pesquisa Hábitos de Vida e Saúde Mental de Acadêmicos de Enfermagem no Isolamento Social. Esse projeto foi apresentado na Semana de Iniciação Científica desse ano, 2024, e nesse projeto eu conto com o orientador Jorge Luiz Lima da Silva, a professora Cláudia Maria Messias e também temos aqui como coautora a acadêmica de enfermagem Camila de Souza Letério. Vamos lá. Bom, para trazer aqui um contexto de inserção desse trabalho, né, ele está associado à pandemia de Covid-19, sendo aí decretada, definida pela Organização Mundial da Saúde em março de 2020, momento em que também foram definidas estratégias para controle da transmissão desse vírus e, consequentemente, dos problemas sociais que ele estava causando em relação à economia, em relação à saúde da população mundial. Algumas dessas medidas estão listadas aí, como restrição do comércio, proibição de aglomerações, além também do uso de equipamentos de proteção individual, o uso da máscara cirúrgica ficou muito em alta nesse momento, e também de medidas de higienização das mãos e desinfecção de superfícies. E bom, além disso, nós também definimos o isolamento entre as pessoas e o distanciamento como fatores relevantes para a redução da transmissão, e toda essa questão, todas essas mudanças sociais trouxeram, de fato, algumas consequências à integridade mental, também ao âmbito psicológico dos indivíduos. Nós, seres humanos, somos seres sociáveis, então o distanciamento, ser cuidadoso, cauteloso, até mesmo às vezes definindo uma certa paranoia em nós, são fatores relevantes para o estresse e, consequentemente, a complicações da integridade mental. E isso não se fez somente presente na sociedade de forma geral, mas também no contexto específico do ensino das universidades federais, em específico, mais ainda, aos acadêmicos de enfermagem, graduandos de enfermagem. Então, essas mudanças, por conta da questão da infecção pelo Covid-19, trouxe à tona algumas mudanças que, no ensino que se passou a ser à distância e também a questões sociais dos hábitos de vida, e denotam sentimentos negativos nesses acadêmicos de enfermagem, como insegurança, receio, raiva, ansiedade, às vezes até tédio. Tudo isso faz relevante ser analisado e ser estudado com mais enfoque. E é o que esse trabalho traz à tona. O objetivo dele é descrever as percepções sobre os possíveis impactos que essa mudança em ensino remoto trouxe à saúde mental de acadêmicos de enfermagem de duas universidades federais, a UF e a UFRJ especificamente. Quanto à justificativa, eu trago aqui alguns argumentos para justificar o trabalho em questão, o projeto de pesquisa em questão. Dois deles são relacionados ao contexto social. O primeiro é que, geralmente, em questões de infecção, em questões de saúde de forma geral, em epidemias, pandemias e surtos, as pessoas esquecem que a saúde mental é de relevância, de grande relevância à saúde de forma geral, no contexto holístico, a qualquer ser humano, e que também existem fatores sociodemográficos que são influentes para a integridade mental, tanto do grupo estudado quanto também da população em geral. Mas o nosso foco vai ser os acadêmicos de enfermagem do início ao fim. Também é relevante trazer argumentos sobre as mudanças no contexto discente que trouxeram, como eu já comentei, sentimentos de solidão, medo, tédio, raiva, tudo isso potencialmente ligado à infecção, à pandemia de Covid-19 e às questões psicológicas que ela trouxe à tona. É fator até que é descrito em diversas obras já na literatura científica. Então, vamos lá seguir agora com o método desse trabalho. Nós temos que o tipo de estudo é um epidemiológico descritivo e seccional. O estudo foi feito em 2020, contou com 446 acadêmicos de enfermagem, integrando UF e UFRJ. A idade foi variada entre 18 a 60 anos de idade. Todos os participantes eles consentiram com a participação na pesquisa, assinando o TCLE, e o projeto é aprovado pelo comitê da faculdade da UFRJ e da UF, sobre os pareceres destacados aí no slide. O instrumento usado para coletar os dados nessa pesquisa foi um formulário online, foi um Google Forms. Ele abordou em diferentes blocos questões sociodemográficas associadas a hábitos de vida, associadas também a esse novo modelo de ensino, durante e antes também da crise pandêmica. E essa coleta, por meio do uso do formulário, foi feita entre julho a dezembro do ano de 2020. Bom, quanto à análise de dados que vai ser realizada nesta etapa do trabalho em questão,
a gente vai realizar uma avaliação qualitativa, né, uma análise qualitativa, 2 relatos subjetivos. Uma coisa que eu não comentei até aqui, mas é importante comentar. Esse questionário online, esse formulário, ele trouxe questões abertas e questões fechadas, ou seja, objetivas e subjetivas. Então a gente vai fazer a análise das questões subjetivas nesse momento. As questões objetivas já foram analisadas em trabalhos, em bolsas PIBIC anteriores, né? Foi feita uma análise quant dessas respostas para conseguir definir a escala, por meio da escala de Beck, o nível de ansiedade desses acadêmicos e também o grau de suspeição para transtornos mentais comuns por meio do SRQ-20, que é um questionário de saúde mental reconhecido e já utilizado em diversos estudos. Bom, e nessa primeira etapa já foram gerados diversos produtos também, artigos, trabalhos apresentados em eventos, produtos também de iniciativas tecnológicas, perdão pela dicção horrível, tá? E agora a gente está fazendo uma análise qualitativa desses relatos subjetivos. E a gente faz isso por meio da categorização de Bardan. Ela permite que nós destaquemos nesse estudo categorias emergentes, para assim ver qual o nível de saturação das respostas, né? O que há de comum dentre os fatores sociodemográficos nesses relatos subjetivos dos acadêmicos de enfermagem. E, em relação a isso, nós já temos alguns resultados parciais gerados a partir dessa análise qualitativa. Nós temos alguns dessas categorias geradas, dessas categorias emergentes. Nós temos, por exemplo, os problemas domésticos, a cobrança docente, difícil comunicação efetiva com o docente, né? Foi um período de adaptação tanto para o aluno quanto para o professor, então a comunicação de fato muitas vezes era comprometida. Dificuldades financeiras surgiram naquele momento, assim como sobrecarga de trabalhos e avaliações. Bom, temos aqui as nossas referências usadas para construir essa apresentação e também parte dessa análise qualitativa do projeto de pesquisa também. Acho relevante nesse finalzinho, antes de fechar a minha apresentação, falar com vocês para acessarem o Instagram do Espaço Aberto para a Saúde. Lá vocês conseguem informações sobre essa pesquisa em questão, caso tenham curiosidade, sobre os produtos que ela gerou na Linktree, né, que está presente na bio do Instagram. Vocês conseguem ter acesso aos aplicativos de saúde mental que foram produzidos a partir dessa pesquisa, os infográficos também que envolveram a população que participou aí do fornecimento dos dados, né, que são de graduandos de enfermagem da UFRJ, e todos os outros detalhes que também foram oriundos, né, dessa primeira parte desse projeto de pesquisa. Então, momentaneamente é isso, pessoal. Agradeço a atenção de todos vocês. Muitíssimo obrigado e até uma próxima. Foi um prazer.